Capítulo 12. Um duelo. Existe algo mais excitante, mais romântico ou mais imbecil? Chegou aos ouvidos desta altura que um duelo ocorreu no início dessa semana no Regent's Park. Como acontecimentos desse tipo são ilegais, esta autora não revelará os nomes dos envolvidos, mas que fique claro que ela reprova seriamente tal demonstração de violência. É claro que, como a notícia chegou a este jornal, parece que os dois idiotas que participaram da luta, nego-me a chamá-los de cavalheiros, por isso implicaria algum grau de inteligência, uma quantidade que, se eles algum dia possuíram, por certo, os deixou na mão aquela manhã. Saíram ilesos. Talvez um anjo de sensatez e racionalidade tenha olhado por eles naquele dia fatídico. Se foi o caso, esta autora crê que esse anjo deveria lançar sua influência sobre muitos outros homens da sociedade. Tal ação promoveria um ambiente bem mais pacífico e amistoso, levando a uma melhoria significativa de nosso mundo. Crônicas da Sociedade de Lady Whistendale, 19 de maio de 1813. Sam ergueu o olhar furioso para ela. Eu caso, disse ele em voz baixa, mas você precisa saber. A frase foi interrompida pelo grito exultante e o abraço apertado que ela lhe deu. Ah, Simon, você não vai se arrepender, prometeu ela, com as palavras saindo num jorro de alívio. Seus olhos brilhavam tanto com lágrimas não derramadas quanto de alegria. Vou fazê-lo feliz, eu prometo, vou fazê-lo muito feliz. Você não vai se arrepender. Pare, interrompeu Simon com dificuldade, empurrando-a para longe. A felicidade verdadeira dela era demais para ele. Você tem que me ouvir. Ela parou, e seu rosto ficou apreensivo. Escute o que eu tenho a dizer, continuou ele, com um tom de voz áspero. E então, decida se quer se casar comigo. Mordendo o lábio inferior, ela sentiu muito levemente. Simon deu um suspiro tenso. Como contar a ela? O que dizer? Não poderia falar a verdade. Não toda a verdade, pelo menos. Mas Daphne teria que compreender. Caso se casasse com ele, ela estaria abrindo mão de muito mais do que jamais imaginaria. Ele precisava lhe dar a oportunidade de desistir. Ela merecia isso. Simon engoliu em seco, com a culpa descendo desconfortavelmente por sua garganta. Ela tinha direito a muito mais do que ele poderia lhe dar, mas era só o que podia oferecer. Daphne, disse ele, o nome dela como sempre reconfortando sua alma. Se você se casar comigo, ela deu um passo para frente, estendeu-lhe a mão, apenas para puxá-la de volta diante do olhar cauteloso dele. O quê? Sussurrou ela. Nada pode ser tão terrível que... Eu não posso ter filhos. Pronto, ele disse, e era quase a verdade. Os lábios de Daphne se entreabriram, mas não houve qualquer outro sinal de que ele a ouvira. Ele sabia que suas palavras seriam brutais, mas não via nenhuma outra maneira de fazer com que ela compreendesse. Se você se casar comigo, nunca terá filhos, nunca terá um bebê em seus braços, sabendo que é seu, que o gerou com amor. Você nunca... Como você sabe? Interrompeu ela, com a voz monótona, estranhamente alta. Eu simplesmente sei, mas... Eu não posso ter filhos, repetiu ele cruelmente. Você precisa entender isso. Sei. A boca de Daphne estremeceu levemente, como se ela não soubesse o que dizer. E pareceu piscar um pouco mais depressa do que o usual. Simon encarou-a, mas não conseguiu ler suas emoções, como costumava fazer. Ela, em geral, tinha uma expressão muito transparente, com os olhos sinceros de uma forma impressionante. Era como se ele pudesse ver sua alma, mas, naquele momento, ela parecia fechada e sem ação. Estava perturbada, isso era claro, mas ele não fazia ideia do que ela iria dizer ou como iria reagir. E teve a estranha sensação de que Daphne também não sabia. Sentiu uma presença à sua direita, virou-se e viu Anthony, com uma expressão ao mesmo tempo irritada e preocupada. Algum problema? Perguntou ele baixinho, olhando para o rosto angustiado da irmã. Antes que Simon pudesse responder, Daphne disse, não. Os olhares dos dois homens se voltaram para ela. Não vai haver duelo, continuou. Simon e eu vamos nos casar. Sei. Era como se Anthony quisesse estar mais aliviado, mas a expressão solene da irmã impôs um estranho silêncio à situação. Vou contar aos outros, disse ele, afastando-se. Simon sentiu algo bastante esquisito invadir em seus pulmões. Percebeu melancolicamente que se tratava de ar. Ele estivera prendendo a respiração sem sequer notar. Experimentou outro sentimento também, algo quente e terrível, e ao mesmo tempo exultante e maravilhoso. Era emoção.
pura e absoluta, uma mistura bizarra de alívio, alegria, desejo e temor. E ele, que passara a maior parte da vida evitando sensações confusas, não tinha ideia de como agir em seguida. Seus olhos encontraram os de Daphne. Tem certeza? Perguntou, falando num suave sussurro. Ela sentiu, com a expressão estranhamente neutra. Você vale a pena. Então, andou lentamente em direção ao seu cavalo, e Simon ficou se perguntando se tinha acabado de ser levado ao paraíso ou arrastado até as profundezas do inferno. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia. Você está gostando dessa história maravilhosa? Então já deixa o seu like, tá bom? Para que eu continue trazendo cada dia mais livros e mais capítulos para você. Daphne passou o restante do dia cercada pela família. Todos estavam, é claro, empolgados com a notícia do noivado. Todos menos seus irmãos mais velhos, que, embora se sentissem felizes pela irmã, estavam desanimados também. Daphne não os culpava. Ela mesma se sentia assim. Os acontecimentos do dia haviam deixado-os exaustos. Ficou decidido que o casamento deveria ocorrer o mais breve possível. Violet foi informada de que Daphne talvez tivesse sido vista beijando Simon no jardim de Lady Trowbridge. Isso foi bastante para que mandasse, na mesma hora, um pedido especial para o arcebispo. Lady Bridgerton mergulhara, então, em um mar de detalhes da festa. Segundo ela, a cerimônia não precisava ser sem graça, só porque seria simples. Eloise, Francesca e Hyacinth, todas eufóricas com a perspectiva de serem damas de honra, não paravam de fazer perguntas. Como Simon tinha feito o pedido, havia se olhado que cor Daphne usaria e quando lhe daria um anel. Daphne fez o que pôde para responder as perguntas, mas quase não conseguia se concentrar na conversa. E quando a tarde virou noite, todas as suas respostas reduziram-se a monossílabos. Finalmente, depois que Hyacinth quis saber que cores de rosas ela queria para o buquê e ela respondeu 3, as irmãs desistiram e a deixaram a sós. A enormidade de suas ações havia deixado Daphne praticamente sem fala. Ela havia salvado a vida de uma pessoa, garantindo uma promessa de casamento do homem que adorava e se comprometido a uma vida sem filhos. Tudo num único dia. Ela riu, com um certo desespero. Imagine o que seria capaz de realizar ao dia seguinte. Gostaria de saber o que passara por sua cabeça naqueles instantes finais antes de virar para Anthony e dizer não haverá duelo, mas achava que não conseguiria lembrar. O que quer que fosse, não era feito de palavras, frases ou pensamentos conscientes. Era como se ela estivesse rodeada de cores, tons de vermelho e amarelo, e uma mistura de laranja na qual ela e Simon se encontravam, puro sentimento e instinto. Era isso, nenhuma razão, nenhuma lógica, nada remotamente racional ou sensato. E de alguma forma, enquanto tudo aquilo acontecia a seu redor, ela soubera o que tinha que fazer. Seria capaz de viver sem os filhos que ainda não haviam nascido, mas não sem Simon. Os bebês, como elas sonharam, eram seres amorfos e desconhecidos que Daphne não podia ver nem tocar. Mas Simon era real e estava ali. Ela conhecia a sensação de tocar o rosto dele, de rir em sua presença, conhecia o doce sabor de seu beijo e o ar zombeteiro de seu sorriso. Ela o amava. Talvez, apesar de ela mal ousar pensar nisso, ele estivesse errado. Talvez pudesse ter filhos. Talvez tivesse sido enganado por algum médico incompetente. Ou então, Deus estivesse apenas esperando o momento certo de lhe conceder um milagre. Ela não precisava de uma família do tamanho da sua, mas se pudesse ter um filho, apenas, sabia que se sentiria completa. No entanto, não falaria sobre isso com Simon. Se ele vislumbrasse nela alguma presença, por menor que fosse, de ter um filho, não a desposaria. Daphne sabia disso. Ele havia feito um esforço enorme para ser o mais sincero possível. Não permitiria que ela tomasse uma decisão se não acreditasse que estava plenamente consciente da situação. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolier. E aí, está gostando dessa história de romance? Qual é a sua cena favorita até agora? Deixe nos comentários. Daphne, ela que até esse momento estivera sentada, indiferente, no sofá da sala de casa, ergueu o olhar e viu a mãe encarando-a com uma expressão de profunda preocupação. Você está bem? Perguntou Violet. Daphne forçou um sorriso cansado. Estou só cansada. Era verdade, nem sequer lhe ocorrera que estava havia 36 horas,
sem dormir. Violet sentou-se ao seu lado. Pensei que você estaria mais empolgada. Sei que ama Simon. Daphne olhou surpresa para a mãe. Não é difícil de perceber, comentou Violet com delicadeza. Deu um tapinha na mão da filha. Ele é um bom homem, você escolheu bem. Daphne sentiu um sorriso vacilante se formar em seus lábios. Ela havia escolhido bem e faria o melhor que pudesse de seu casamento, mesmo que não fossem abençoados com filhos. Afinal, ela mesma poderia ser estéril. Daphne sabia de vários casais que não tiveram filhos e duvidava que algum deles soubesse de suas deficiências antes dos votos matrimoniais. Além disso, com 7 irmãos, ela certamente teria muitos sobrinhos e sobrinhas para abraçar e mimar. Era melhor viver com o homem que amava do que ter filhos com um que não amasse. Por que não dorme um pouco? Sugeriu Violet. Você está parecendo exausta. Detesto vê-la com olheiras. Ela sentiu e se levantou com dificuldade. Sua mãe tinha razão. Ela precisava dormir. Tenho certeza de que estarei muito melhor em 1 ou 2 horas, disse, deixando escapar um bocejo. Violet se levantou e ofereceu um braço à filha. Acho que não vai conseguir subir as escadas sozinha, comentou, sorrindo, ao guiar Daphne para fora da sala e escada acima. E, sinceramente, duvido que vá acordar de novo em 1 ou 2 horas. Darei instruções explícitas para que não seja incomodada até amanhã de manhã. Daphne assentiu, sonolenta. Que bom, murmurou ela, tropeçando para dentro do quarto. De manhã é bom. Violet conduziu-o até a cama e ajudou a se deitar. Tirou seus sapatos, mas deixou-o com a roupa que já estava vestindo. Pronto, disse ela baixinho, abaixando-se para beijar a testa da filha. Pode dormir em paz agora. A única resposta de Daphne foi um ronco. Simon também estava exausto. Não era todos os dias que um homem se resignava a morrer e depois era salvo pela mulher que ocupara todos os seus sonhos nas 3 semanas anteriores e ainda ficava noivo dela. Se não estivesse com 2 olhos roxos e um ferimento no queixo do tamanho considerável, poderia achar que havia sonhado tudo aquilo. Será que Daphne se dava conta do que fizera, do que estava abrindo mão? Ela era uma moça sensata, que não se entregava a sonhos tolos e voos de imaginação. Simon acreditava que ela não teria concordado em se casar sem pensar em todas as consequências. Mas, por outro lado, havia tomado a decisão em menos de 1 minuto. Como poderia ter considerado tudo em tão pouco tempo, a menos que estivesse apaixonada por ele? Será que desistira do sonho de ter uma família? Porque o amava, ou talvez tivesse sido por culpa. Se ele houvesse morrido naquele duelo, tinha certeza de que Daphne se culparia. Mas que droga, ele gostava dela. Era uma das melhores pessoas que ele conhecia. Simon achava que não seria capaz de viver com a morte dela em sua consciência. Então, talvez ela sentisse da mesma forma em relação a ele. Mas, quaisquer que fossem seus motivos, a verdade era que no próximo sábado, Lady Bridgerton já havia mandado lhe avisar que o noivado não se prolongaria por muito tempo. Ele estaria ligado a Daphne para o resto da vida. E ela a ele. Sabia que agora não havia como desistir. Daphne jamais abriria mão do casamento àquela altura, assim como ele. E para sua absoluta surpresa, essa certeza quase fatalista parecia uma coisa boa. Daphne seria sua. Ela sabia de seus defeitos, tinha consciência do que ele não poderia lhe dar, e ainda assim o havia escolhido. Isso agradou mais do que jamais imaginou possível. Senhor? Simon estava esparramado na cadeira de couro de seu escritório e olhou para cima. Não que precisasse. A voz baixa e calma só podia ser de seu mordomo. Sim, Jeffries. Lord Bridgerton está aqui para ver o senhor. Devo dizer que não está em casa? Simon se levantou. Droga, como estava cansado. Ele não vai acreditar. Jeffries assentiu. Sim, senhor. Deu 3 passos em direção à porta e se virou. Tem certeza de que deseja recebê-lo? O senhor parece ligeiramente indisposto. Simon soltou uma risada, seca. Se está se referindo ao estado dos meus olhos, Lord Bridgerton é o responsável pelo ferimento maior. Jeffries piscou com uma coruja. O maior, senhor. Simon conseguiu dar um meio sorriso. Não foi fácil. Todo seu rosto doía. Sei que é difícil diferenciar, mas acontece que meu olho direito está um pouco pior do que o esquerdo. Jeffries se aproximou dele, claramente intrigado. Acredite em mim, o mordomo se impetigou. É claro, senhor. Devo levar Lord Bridgerton à sala de estar? Não, traga-o aqui. Diante das hesitações de Jeffries, Simon acrescentou. E não precisa se preocupar com a minha segurança. Lord Bridgerton não deverá acrescentar mais nenhum ferimento à minha coleção a esta altura. Não...
acrescentou num resmungo, que fosse conseguir encontrar facilmente algum ponto que já não estivesse ferido. Jeffries arregalou os olhos e saiu apressado do escritório. Um instante depois, Anthony Bridgerton entrou, olhou para Duke e disse: "Você está péssimo." Simon se levantou e ergueu uma sobrancelha, algo bastante difícil, dadas as circunstâncias. "Isso surpreende?" Anthony riu. O som saiu um pouco melancólico, meio vazio, mas Simon ouviu uma ressonância do velho amigo, da antiga amizade deles. Ficou surpreso com quanto se sentiu grato por isso. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolier. Já se inscreveu no canal? Ainda não? Então se inscreve agora para você receber notificações de todas as histórias que eu ainda vou contar. Anthony apontou para os olhos de Simon. "Qual é o meu?" "O direito", respondeu ele, tocando a pele ferida com cuidado. "Daphne tem um belo soco para uma moça, mas não tem seu tamanho e sua força." "Mesmo assim", comentou Anthony, inclinando-se para a frente a fim de inspecionar a obra da irmã. "Ela fez um belo trabalho. Você devia se orgulhar dela", gemeu Simon. "Está doendo demais." "Ótimo." Então os dois ficaram em silêncio. Havia tanto a ser dito, mas nenhum deles sabia como começar. "Eu nunca quis que fosse assim", falou Anthony, finalmente. "Nem eu." Anthony se apoiou na beirada da mesa do escritório, mas ficou se remexendo desconfortavelmente, parecendo pouco à vontade. "Não foi fácil para mim deixar que você a cortejasse. Você sabe que não era de verdade. Ontem à noite você tornou verdadeiro." O que ele iria dizer? Que Daphne o havia seduzido, e não o contrário? Que fora ela que o levara para os jardins, em direção à escuridão da noite? Nada disso importava. Ele tinha muito mais experiência que Daphne. Deveria ter sido capaz de parar. Ficou em silêncio. "Espero que possamos deixar isso para trás", disse Anthony. "Tenho certeza de que esse é o maior desejo de Daphne." Anthony estreitou os olhos. "E agora seu objetivo de vida é realizar os maiores desejos dela?" "Todos, exceto um", pensou Simon. "Todos, menos o que realmente importa." "Você sabe que eu farei de tudo para deixá-la feliz", afirmou ele. Anthony assentiu. "Se você a magoar, eu nunca vou magoá-la", prometeu Simon, com os olhos inflamados. O outro o encarou longa e seriamente. "Eu estava preparado para matá-lo por desonrá-la. Se você a magoar, garanto que nunca terá paz em toda a sua vida. Que", acrescentou com o olhar um pouco mais severo, "não seria muito longa." "Longa o suficiente apenas para que eu sentisse uma dor excruciante?" perguntou Simon com delicadeza. "Exatamente." Simon assentiu. Embora Anthony o estivesse ameaçando com tortura e morte, ele o respeitava por isso. A devoção à própria irmã era algo admirável. Simon se perguntou se Anthony via nele algo que mais ninguém podia ver. Os dois se conheciam havia muito tempo. Será que Anthony, de algum modo, enxergara os cantos mais obscuros de sua alma? A angústia, a fúria que ele se esforçava tanto para manter em segredo? Se assim fosse, era por isso que se preocupava com a felicidade da irmã? "Eu lhe dou minha palavra", jurou Simon. "Farei tudo o que estiver a meu alcance para manter Daphne segura e feliz." Anthony assentiu secamente. "É bom mesmo." Afastou-se da mesa e foi em direção à porta. "Ou vai se ver comigo." Então foi embora. Simon soltou um gemido e afundou de novo na poltrona de couro. Quando sua vida havia ficado tão complicada, quantos amigos tinham se tornado inimigos e flertes inocentes se transformado em luxúria? E que diabo ele iria fazer com Daphne? Não queria magoá-la, não suportava a ideia de magoá-la, na verdade, e no entanto, estava condenado a fazer isso simplesmente ao se casar com ela. Simon a desejava com ardor, ansiava pelo dia que poderia cobri-la com seu corpo, penetrando-a bem devagar, até que ela gemesse seu nome. Estremeceu. Pensamentos como aqueles não podiam ser bons para sua saúde. "Senhor", Jeffries de novo. Como estava cansado demais até por olhar para cima, Simon apenas fez um gesto com a mão. "Não gostaria de se recolher, senhor?" Simon conseguiu olhar para o relógio, mas só porque não precisou mexer a cabeça para isso. Eram apenas 7 da noite, longe do horário em que costumava ir para a cama. "Ainda é cedo", resmungou ele. "Mesmo assim", contestou o mordomo, "talvez o senhor queira se recolher." Simon fechou os olhos. Jeffries tinha razão. Precisava mesmo de um longo encontro com o colchão de penas e os finos lençóis de linho. Podia fugir para seu quarto, onde talvez estivesse livre de ver um Bridgerton durante uma noite inteira. Droga, da forma como estava se sentindo, ele seria capaz de ficar enfiado lá durante dias.
Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolhei, eu sou escritora de livros de romance. Meus livros são Me Apaixonei pelo Meu Sequestrador, Meu Crush on Zé Droguinha e Eu Não Quero um Príncipe. Muito obrigada por ter escutado mais um capítulo desse audiobook maravilhoso. Quer aproveitar e garantir o seu livro pelo melhor preço? Então clica no link da descrição, ok? Combinado? Muito obrigada mais uma vez e beijão!